Muito bem. Quando Jesus ressuscitou Lázaro, aconteceu algo, foi uma bomba em toda Jerusalém, porque a cidade de Betânia ficava muito pertinho de Jerusalém. Era quase uma aldeia, realmente a Bíblia fala aldeia de Betânia, um pequeno bairro, e quando aconteciam as festas, as 7 festas bíblicas, muitas pessoas se hospedavam naquele vilarejo. Jesus, ele estava sempre presente em todas as festas, ele estava sempre ali em Betânia. E quando Lázaro ressuscitou, depois de 4 dias morto, sepultado, a notícia se espalhou como um vento e em todo o país todos ficaram sabendo do que acontecera. Muitos creram em Jesus, muitos vieram até o Senhor, muitos vinham ver Lázaro para ver e testificar o poder de Deus. Então, vamos ver o que está acontecendo em Jerusalém. Em João 11, versículo 47, nós lemos: Então, os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o sinédrio e disseram: O que estamos fazendo? Uma vez que este homem opera muitos sinais? Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Caifás, porém, um dentre eles, sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os, dizendo: Vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo e que não venha perecer toda a nação. Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas, sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Jesus fez aquele milagre maravilhoso, ressuscitando Lázaro dentre os mortos. A notícia correu, e então aqueles que tinham inveja do Senhor, aqueles que ficavam no pé de Jesus o tempo todo, tentando fazê-lo cair com alguma palavra, os principais sacerdotes, os fariseus, os saduceus, os estudiosos das Escrituras, que eram os escribas, eles reuniram o sinédrio. O que era o sinédrio? O sinédrio era um corpo de juízes de 70 pessoas. Estas pessoas eram pessoas ricas, que eram chamados anciãos, pessoas que tinham alguma projeção na cidade, empresários, mercadores, donos de hotéis, trazendo para os nossos dias. E havia os sacerdotes, onde estava incluído o sumo sacerdote. Era geralmente aquele que presidia as reuniões do sinédrio. E o sinédrio se reunia exatamente para julgar as causas do povo, julgar aqueles acontecimentos. E o sinédrio se reuniu e eles então disseram: olha, o que é isso que nós estamos fazendo? Do jeito que este homem caminha, agora com esse milagre da ressurreição de Lázaro, todos vão acreditar nele. Quem não vai acreditar? Vendo estes sinais, vendo o que ele faz, o que nós vamos fazer? E na reunião deles, eles disseram: olha, se ele continuar assim, ele vai ser aclamado rei. E sendo aclamado rei, os romanos virão e vão dizer que é uma rebelião, é uma revolução, porque rei é César, é o rei de Roma, é o Império Romano que domina sobre nós. E os romanos virão, eles são mais fortes, eles têm exército, eles têm legiões, eles estão preparados, eles nos dominam, eles virão e nos tirarão daqui, tirarão o nosso lugar. Realmente, se Jesus fosse aclamado rei dos judeus, haveria esta possibilidade. E não somente isto, mas dentro do propósito de Deus,
poucos anos depois, ou melhor, 40 anos depois de Jesus, Jerusalém foi destruída. O Império Romano, o general Tito, entra em Jerusalém e põe fogo na cidade. Destrói a cidade, dispersam os judeus e matam aqueles que ficaram ali. Mas o sumo sacerdote que estava dirigindo aquela reunião do Sinédrio, ele disse não por ele, não pela mente dele, pelo raciocínio dele, mas ele disse como uma profecia. Ele disse, olha, vocês não entendem nada do que está acontecendo. Convém que morra um só homem pela nação. E não morra toda a nação. Vai morrer um homem pela nação. Esta profecia que ele trouxe se cumpriu. Jesus morreu. E não foi só pela nação de Israel, não foi só pela salvação de Israel, mas por todas as nações e por todo o mundo. João mesmo diz no capítulo 3, no verso 16, porque Deus amou o mundo, amou as nações, amou as raças, tribos, línguas, culturas, pessoas de toda a terra, de todo o mundo. Ele amou de tal maneira que ele deu o seu Filho único, unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. A profecia do sumo sacerdote se cumpriu. Poucos dias depois, Jesus estava sendo morto, preso, torturado e crucificado. Sendo morto, sepultado. Mas ele disse, olha, ninguém tira a minha vida, eu de mim mesmo a dou. Eu a dou para reavê-la, porque esse mandato eu recebi de meu Pai. Ninguém vai tirar a minha vida. Ninguém podia tirar a vida do autor da vida. Ninguém podia matar aquele que é a ressurreição e a vida, pois a vida está nele, a vida brota dele, ele é a vida, ele é a vida eterna. Como ele poderia morrer? Por isso ele disse, eu de mim mesmo a dou. E Jesus só morreu, porque ali na cruz ele disse, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Se Jesus não dissesse isto, ele não morreria. Ele ficaria ali quanto tempo? Não sei, mas ele não morreria, porque ele é o autor da vida. Ele é o Senhor da vida. Ele é o Pai da eternidade. Ele jamais morreria. Mas o sumo sacerdote profetizou, convém que morra um homem por toda a nação. Não morra toda a nação, mas um homem. Um homem. João chama Jesus de o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Não é que tira o pecado de Israel, não é que tira o pecado de alguns discípulos, de algumas pessoas, mas ele tira o pecado do mundo, para que todo que nele crê, todo, seja branco, preto, amarelo, vermelho, seja de qualquer nação do mundo, todo aquele que crê, receba a vida. A vida. Convém que morra um homem. É interessante pensar que o sumo sacerdote, aquele que condenou Jesus, aquele que fez um júri tão fora da lei, sim, porque Jesus foi julgado de noite. Era noite quando o Senhor estava ali no Getsêmani. Era noite quando vieram com tochas, artoches, quando vieram com fogo, com varapaus e com espadas, os soldados do templo para prender Jesus. Era noite. E para onde levaram? Para a casa de Caifás. E na casa de Caifás, ali se reuniu todo o Sinédrio. Ali se reuniram todos para julgar Jesus. Fizeram um julgamento totalmente fora da lei, à noite, sem as testemunhas, porque as testemunhas que estavam ali depondo eram falsas. Eram tão falsas que elas não tinham uma palavra coerente. Não tinham.
E, finalmente, para fechar o julgamento, para trazer a condenação a Jesus, o sumo sacerdote pergunta, ele diz a Jesus, conjuro-te, ele diz, até quando nos deixarás em suspenso? Conjuro-te perante o Deus vivo, tu és o Cristo. Esta expressão conjuro-te é obrigando a fazer um juramento diante de Deus. Todo judeu tinha de responder, conjuro-te perante o Deus vivo, tu és o Cristo. E Jesus disse, tu o dizes. E eu digo a vocês que vocês verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com os anjos. Esta foi a palavra de Jesus. E essa foi a palavra que o condenou, porque ele afirmou ser o Filho de Deus. Ele afirmou ser o Messias. E o sumo sacerdote rasgou as suas vestes e disse, blasfemou, é réu de morte. Eles queriam matar Jesus, um julgamento injusto, e fizeram isto. Mas tudo estava dentro dos planos do Senhor, tudo estava dentro do propósito de Deus. E houve aquela profecia, mesmo dos lábios de alguém que não cria. O poder de Deus, a palavra de Deus, se cumpriu em Jesus. E Deus quer cumprir a vontade dele na sua vida, te dando perdão, te dando vida eterna. Você quer? Feche seus olhos, curve a sua fronte. Se for possível, se ajoelhe onde você está e ore comigo. Ore comigo dizendo assim, Senhor, reconheço que sou um pecador, reconheço o meu pecado, reconheço as minhas falhas, mas reconheço que o Senhor é Deus, Deus maravilhoso, Deus fiel, Deus que perdoa, Deus que cumpre a palavra. Por isso eu me entrego a Ti, recebe a minha vida, perdoa os meus pecados e dá-me um novo coração. Eu me entrego a Ti, Senhor, hoje e para sempre. Amém. Senhor, aqueles que oram conosco e que precisam de um toque, precisam de cura, libertação, suprimento, alcança-os com a Tua presença e com Teu poder. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.